E aí, o que você me diz? Tem problema ou não tem problema eu extravasar cimento no momento da obturação num caso como esse? Bem, duas dúvidas podem surgir aí nesse momento, dois questionamentos. Se eu estou causando um prejuízo para esse paciente no curto prazo e no longo prazo, certo? A preocupação normalmente dentro das questões que a gente costuma receber aqui de maneira bastante recorrente fica em cima desses pontos. Será que o meu paciente vai ter uma dor pós-operatória aqui, pensando em curto prazo, imediato, né? Será que esse paciente vai ter uma dor pós-operatória alucinante? Ai, meu Deus do céu, e agora? Será que eu estraguei tudo? Ou será que esse paciente vai ter algum prejuízo? Isso vai atrapalhar o sucesso daquele caso? E aí? Bom, a gente analisando as duas questões, pensando primeiro no longo prazo, a gente tem embasamento, tem suporte na literatura suficiente para observar que não existe, né, esse extravasamento de cimento não impede o reparo, então a boa previsibilidade de sucesso desse caso, se a gente fizer uma preservação, se a gente fizer acompanhamento, certo? Então isso não vai impedir não é isso que vai impedir o sucesso do tratamento. Se houver um insucesso, a gente tem que procurar outras variáveis, mas não necessariamente esse extravasamento de cimento, certo? E com relação ao pós-operatório, a gente pensando de uma forma mais imediata, mais curto prazo, seguinte, existem outros fatores, outras variáveis muito mais impactantes, né, quando a gente se refere à dor pós-operatória, tá? O conforto pós-operatório do paciente ou desconforto pós-operatório, né? E não seria o caso do extravasamento de cimentos, daí não, é lógico que ele pode ter aí alguma nuance, né, na composição desse pós-operatório, se a gente considerar às vezes volume de cimento extravasado, um volume um pouco excessivo, ou a composição do cimento que foi utilizado, então existem algumas nuances aí que a gente não vai entrar em contato aqui, mas via de regra, se a gente pensar no conforto, na dor pós-operatória do paciente, por exemplo, o que você faz durante o preparo desses canais pode impactar de maneira muito mais séria a dor pós-operatória, tá? Então, extrusão exagerada de debris, eventualmente um protocolo de irrigação que não foi no seu ótimo, isso tudo pode ter um impacto muito maior. Com relação, então, a esse extravasamento de cimento aqui, de maneira pontual, tem um volume um pouco maior, mas não vai ter interferência, tem aqui até o pós-operatório, né, o feedback no follow-up imediato aí de algumas horas após o tratamento dessa paciente, e assim se seguiu nos momentos seguintes, sem qualquer desconforto maior, nada que levasse essa paciente aí a ter uma limitação das suas funções ou entrar em contato depois novamente reclamando de algum tipo de dor, passou super confortável, teve uma experiência ótima no meio do tratamento, no pós-tratamento, então não é o extravasamento de cimento que vai ser um problema, certo? Em que casos que a gente tem sim que cuidar e que pode gerar algum problema, um cimento extravasado? Quando ele extravasa em estruturas anatômicas específicas, como por exemplo, canal mandibular, forame mentoniano, seio maxilar, então são situações onde realmente, se a gente já no planejamento, não é no final que você tem que ver isso, ok? Na hora que você pega a sua radiografia inicial, vai fazer o planejamento, já olha se existe proximidade daquele forame, mesmo que aparente ali radiograficamente, proximidade com canal mandibular, forame mentoniano e seio maxilar. Se existe, aí sim você segura e evita o extravasamento de cimento nessas situações, porque aí sim você pode ser gerado um prejuízo bastante grande para o paciente, ele se envolver com uma parestesia, com uma dor bastante excruciante, difícil de ser controlada, aí é uma situação à parte, tá? E além disso, eu tenho uma situação específica de pré-molares superiores, mas que fica para um próximo vídeo aqui, em função de uma particularidade anatômica mais comum em pré-superiores, que é quando a porção apical da raiz desses dentes, ela se projeta um pouco para fora ali de tábua óssea vestibular, certo? Então, nesses casos, a gente vai conversar aí futuramente, que também pode ter alguma sequência diferente aí desse pós-operatório, mas via de regra, especialmente a gente falando desse caso aqui, não existe proximidade no canal mandibular, nada, a paciente deu um feedback totalmente positivo, sem problema nenhum nesse extravasamento aqui de cimento, certo? Tanto pensando num curto prazo para esse paciente, quanto num longo prazo, ok? E eu quero aproveitar e convidar você que está aqui assistindo para se inscrever no nosso webinar, no Endolovers Webinar, que vai acontecer agora no dia 5 de outubro, às 7h30 da noite, tá? Que é como evitar que sua obturação fique aquém, mesmo em canais calcificados. Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e garante já sua vaga. A participação é 100% gratuita e eu espero encontrar com você então no dia 5 de outubro, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo e a gente se vê na próxima.